Bom dia, queridos catequizandos e catequizandas da quarta etapa. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Nossa Mãezinha do Perpétuo Socorro cubra vocês com seu manto sagrado e proteja vocês e seus familiares dessa pandemia. Eu espero que todos vocês estejam bem. E como a gente não pode estar unidos nos nossos encontros presenciais, então nós vamos fazer vídeos semanais dos encontros do livro. E eu peço que com carinho vocês usem a sua Bíblia, o seu livro, tomem nota num caderno de todas as dúvidas que vão surgindo e assim que nós retornarmos aos encontros presenciais, a gente vai estar retomando esses encontros e tirando todas as dúvidas de vocês. Então, sempre que tiverem dúvida, por favor, anotem ou aqueles que quiserem tirar a dúvida com a sua catequista também pode mandar um WhatsApp para a catequista, que os pais de vocês têm os catequistas nos seus grupos. Então, por favor, não fiquem com dúvidas, tá? O catequista está aqui para isso mesmo. E o objetivo do nosso encontro de hoje é reconhecer que o projeto do Pai, manifestado na criação e na história do homem, oferece vida plena a todos. Então eu convido vocês agora a dar pausa no vídeo, procurar lá na Bíblia de vocês Gênesis capítulo 1, versículo do 1 ao 31 e o capítulo 2, versículo do 1 ao 7, que a gente já retorna. Então, espero que vocês já tenham encontrado. Agora eu peço a vocês que fechem os olhos comigo e vamos dizer junto, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus para ele guiar nós durante essa leitura, para que a gente possa entender o que Deus está dizendo para nós. Amém? No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o primeiro dia. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas e separe ele umas das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. E assim se fez. Deus chamou ao firmamento céu. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o segundo dia. Deus disse: que as águas que estão debaixo do céu se juntem no mesmo lugar e apareça o elemento árido. E assim se fez. Deus chamou o elemento árido terra e ao ajuntamento das águas mar. E Deus viu que isso era bom. Deus disse: produza a terra plantas, ervas que contenham semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a espécie, e o fruto contém a sua semente. E assim foi feito. A terra produziu plantas, ervas que contêm semente segundo a sua espécie, e árvores que produzem fruto segundo a sua espécie, contendo fruto a sua semente. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o terceiro dia. Deus disse: faça-se luzeiros no firmamento do céu para separar o dia da noite, que sirvam eles de sinais e marquem o tempo, os dias e os anos, e resplandeçam no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para presidir o dia e o menor para presidir a noite, e fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para que iluminassem a terra, presidissem o dia e a noite e separassem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. E sobreveio a tarde depois a manhã. Foi o quarto dia. Deus disse: pululem as águas de uma multidão de seres vivos e voem aves sobre a terra debaixo do firmamento do céu.
Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão de seres vivos que enchem as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o 5º dia. Deus disse: produz a terra seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selvagens segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos igualmente e da mesma forma todos os animais que se arrastam sobre a terra. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus disse: eis que vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesma a sua semente, para que vos sirvam de alimento, e a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, a tudo que se arrasta sobre a terra e em que haja sopro de vida. Eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o 6º dia. Assim foram concluídos o céu, a terra e todo o seu exército. Tendo Deus terminado no 7º dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. Ele abençoou o 7º dia e o consagrou, porque neste dia descansou de toda a obra da criação. Tal é a história da criação do céu e da terra. No tempo em que o Senhor Deus fez a terra e o céu, não existia ainda sobre a terra nenhum arbusto nos campos, e nenhuma erva havia ainda brotado nos campos, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem que a cultivasse, mas subia da terra um vapor que regava toda a sua superfície. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhe as narinas, o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridas catequizandas, então nós temos que entender que o homem é o centro da atenção de Deus. Então, no texto bíblico que acabamos de ler, sobre a criação, nós vimos que Deus dá a cada pedacinho criado por Ele um tratamento especial. Então, vamos refletir um pouco sobre esse texto. O que diz esse texto para você? Então, a gente percebeu que no início não existia nada. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. E, de repente, Deus rompe o silêncio com a sua palavra, uma palavra criadora, com sua palavra divina, viva e eficaz. Então, ele dá início a tudo que existe e tem vida. Então, a partir do nada, Deus dá início a toda a obra de sua criação. Nós precisamos compreender que aqui o autor sagrado, ele quer passar a seguinte mensagem: o mundo e tudo que nele há é obra de Deus. Deus é o único que do nada cria tudo. Enquanto nós humanos, nós não criamos do nada. Para nós
criar alguma coisa tem que ser a partir de outra matéria. Para criar do nada é somente Deus, que isso fique claro. A gente só transforma em outra coisa, não é mesmo? Então, a gente precisa entender que o livro do Gênesis, ele não é uma história secular, ou tampouco também um manual da evolução biológica. Ele não tem a finalidade de apresentar as origens do mundo e da humanidade. Não é essa a intenção do autor sagrado. Então, o que o autor sagrado faz? Ele usa de uma forma poética, uma linguagem simples, figurada, mas adequada ao povo daquela época, para passar a seguinte mensagem: Deus criou o céu e a terra, e tudo que há no céu e na terra é criação, é obra de Deus, inclusive nós, seres humanos. Então, quais são os grandes acontecimentos que o texto nos revela? O que Deus criou que é importante? Tudo, né? Então, lá no primeiro dia, Ele criou a luz, criou a terra, o céu. E todos os dias Ele ia criando algo muito importante que fazia toda a diferença para nós ter o mundo, uma obra perfeita como é hoje, né? Então, desses acontecimentos, você, catequizando, qual que você considera o mais importante de todos? E por quê? Será a luz, a água, a terra? Ou nós, seres humanos? Então, o que Deus quer nos ensinar com a sua palavra? Então, queridos catequizandos, toda a criação foi feita por Deus, que na gratuidade Ele nos oferece com muito amor. Então, a perfeição de tudo que foi criado faz parte do projeto de Deus, e Ele deseja que toda a humanidade seja feliz. E nós podemos e devemos usufruir de toda a criação, respeitando a nós, ao próximo, a natureza. Então, tudo que foi criado ao longo do tempo, também Deus nos deu a inteligência de aperfeiçoar. Então, a roda, a eletricidade, o telefone, a informática, tudo isso vem para facilitar a nossa vida, não é mesmo? Então, a origem de toda a criação está em Deus. E a grandeza e a perfeição está impressa em toda a sua obra. É o próprio rosto de Deus ali colocado, criando o mundo do nada. Em sua sabedoria, o fez ordenado, perfeito e bom para a sua glória e vida plena do homem. Queridos catequizandos e catequizandas, vocês devem estar querendo me perguntar: mas, catequista, por que o livro do Gênesis descreve a criação como uma obra de 6 dias? Pois bem, vocês lembram lá nos slides anteriores em que eu falava que o livro do Gênesis, ele não tem a pretensão de ser um livro científico. Então, o autor sagrado, ele quer que nós compreendemos que tudo que existe é obra de Deus. Então, esses 6 dias é usado num sentido figurado, é uma metáfora. Então, qual é o tempo, quantos milhões de anos, a gente não sabe. Nem a ciência não sabe, né? Então, o que o autor sagrado ele quer que nós entendamos é que essa metáfora da semana de trabalho, que é coroada por um descanso, ela exprime quão boa, bela e sabiamente ordenada é a criação. Ou seja, em Gênesis, nós aprendemos que nada há que não tivesse sido chamado à existência pelo Criador. Tudo quanto existe é, à sua maneira, bom. Mesmo aquilo que se tornou mal tem uma essência boa. Os seres e as coisas criadas estão mutuamente relacionados e orientados.
A criação reflete na sua ordem e harmonia a extraordinária bondade e beleza de Deus. Na criação existe uma hierarquia. O ser humano está sobre os animais sobre as plantas e as plantas sobre a matéria não vivificada. A criação caminha para o grande festim em que Cristo recolherá o mundo em sua casa, tornando-se Deus tudo em todos. Queridos catequizandos e catequizandas, continuando nossa reflexão, o que há de parecido entre a criação de Deus e a criação hoje? Então eu convido você agora a dar uma pausa no vídeo, a abrir a sua janela e dar uma olhadinha na natureza lá fora, nos carros passando, nas árvores, nos pássaros, no céu. O que tem de parecido com a criação de Deus? O que é de diferente entre o sonho de Deus na criação e a sociedade que nós estamos construindo? O que tem de diferente? Será que estava nos planos de Deus tanta desigualdade social? Quais as vantagens e desvantagens das modificações realizadas pelo homem para as gerações futuras? Será que nossas gerações futuras vão ter água suficiente? Como é que está a nossa mata? Qual a responsabilidade de cada ser humano perante essa situação? Será que eu não sou responsável? Qual é a minha parcela de responsabilidade? Onde e como você participa ou pode participar positivamente da criação? Será que eu tenho que ser alguém importante, ir para longe para fazer a diferença no projeto de Deus? Não, eu posso fazer a partir da minha própria casa. Sempre tendo em mente o que é correto, com responsabilidade, cuidando do planeta. Então é separando o lixo, fechando as torneiras da casa, desligando as luzes. Então, as poucas coisinhas que eu vou fazendo no dia a dia, se todo mundo fazer, vai fazer um bem enorme para o nosso planeta. E vamos estar de acordo com o projeto. A imagem está lá no livro de vocês, na página 9, então eu quero que vocês olhem com muito carinho para essa imagem e vocês vão tentar relacionar essa imagem com o projeto de Deus, com a obra da criação, a leitura do Gênesis. E aí vocês vão fazer uma frase que vocês consideram importante para a vida de vocês. Façam no livro de vocês e quando a gente retornar, aí a gente vai ver, tá bem? Nosso planeta é um lugar de vida em abundância, o que Deus quer para toda criatura. Assim como especiais diante de Deus, devemos assumir a missão de promover a vida. São pequenos atos que podem fazer este mundo melhor. Que tal você combinar com sua família para colaborar na prevenção da natureza? Como, por exemplo, participando mais e melhor da coleta seletiva do lixo doméstico, a natureza e as gerações futuras agradecerão. Somos chamados a expressar nossa gratidão àquele que nos criou, agindo com responsabilidade, e para isso é necessário entrarmos em sintonia com Deus Criador através da oração. Então vamos rezar juntos um Pai Nosso e uma Ave Maria, em agradecimento a Deus pelo universo. Então vamos fazer um momento de silêncio, feche seus olhos e vamos rezar. Senhor, eu lhe agradeço pela obra de tua criação. Do nada criastes tudo com imensa perfeição. Agradeço-lhe pela minha vida, por todos os seres vivos e pela natureza. Louvado seja tudo que criastes com tanto amor. Amém. Então vamos pedir a Deus também para o fim dessa pandemia, que a gente possa logo, logo estar juntos novamente. E vamos pedir a todas aquelas famílias que estão passando necessidades, pelos nossos parentes que estão longe,
nossos vô, vós, que a gente não pode abraçar nesse momento. Então, que Deus tenha misericórdia de todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, até o próximo vídeo semana que vem. Espero vocês. Fiquem com Deus.